Oi, tudo bem? Sou Susana Pereira, tua guia nessa jornada dentro do curso Jornalismo e Território. Sou uma mulher negra, de nariz largo e lábios grossos, tenho cabelo preto com luzes cor-de-rosa, uso óculos e também tenho algumas tatuagens pelos braços. Estou vestindo uma blusa branca com estampa de cobra coral e búzios. Neste episódio vamos compartilhar algumas técnicas e metodologias de apuração e produção jornalística. Lembra do teu mapa afetivo? A construção dele já é uma metodologia de apuração inicial. Com lugares e perfis mapeados, tu já deves ter chegado a um possível tema. Agora, a ideia é que tu te aprofundes nessa pesquisa. Vamos falar de como fazer pesquisas avançadas no Google para a tua apuração inicial e como usar a Lei de Acesso à Informação, a LAI, que vai levantar dados que vão fortalecer a tua produção. Bora lá? Pesquisa inicial no Google. A busca avançada do Google é a forma mais rápida de encontrar informações que você precisa para produzir um conteúdo. Mas antes de falar neles, você já parou para pensar como criar um termo de busca? Para decidir que palavras escrever no campo de busca para obter a resposta precisa, é necessário pensar como se você estivesse do outro lado, na autoria do conteúdo que procura. Bom, agora vamos para as dicas. Primeiro é importante que você se atenha aos resultados da pesquisa que não são anúncios. Para achar uma frase específica, exatamente como está escrita, a dica é escrevê-la entre aspas no campo de busca. Exemplo, abre aspas, taxa de desmatamento na Amazônia legal, fecha aspas. Se você quiser dizer ao Google para procurar tudo sobre um assunto, mas que não contém o subtema específico, pode usar o sinal de menos. Exemplo, Amazônia menos desmatamento. O Google vai te retornar tudo que ele encontrar sobre a Amazônia, que não seja sobre o desmatamento. Caso você não tenha certeza dos termos que deseja pesquisar, pode adicionar um sinal de asterisco para substituí-lo. Isso pode ser útil ao procurar por um órgão responsável por alguma questão ligada ao clima no seu território. Exemplo, Secretaria asterisco do Amazonas, abre aspas. Crise climática, fecha aspas. Muitos relatórios e outras fontes de informação para jornalistas são publicadas na internet em formatos específicos, como PDF ou XLSX. Para encontrá-los, tu só precisas usar o comando FileType, indicar o tipo de documento e o termo que deseja buscar. Exemplo, FileType, PDF garimpo. Tu também pode buscar um termo dentro de um site. Isso é interessante principalmente em sites do governo ou de empresas que têm muitas informações, que nem sempre estão indexadas, ou seja, linkadas no menu. Para fazer essa busca, tem que escrever o termo buscado, a palavra, site, e o endereço do site. Exemplo, abre aspas, plano de adaptação climática, fecha aspas, site, www.semas.pa.gov.br. O resultado será tudo o que mencionar um plano de adaptação climática dentro do site da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará. Se estiveres procurando por um documento, notícia ou outra informação em um site específico e não encontrar, podes procurar pelos sites similares e ver se estas informações não estão disponíveis neles. Por exemplo, pode ser que tenhas procurado pelo plano de adaptação climática na Secretaria de Meio Ambiente do teu estado ou município e não tenhas encontrado. Mas será que o documento não existe ou será que está no site de outra secretaria? Para encontrar sites semelhantes, basta adicionar o comando related. Exemplo, related semas.pa.gov.br. O buscador irá retornar sites parecidos com o da Secretaria de Meio Ambiente do Pará. Lembrando que tu sempre podes combinar os operadores entre si, para refinar ainda mais tua pesquisa e encontrar informações úteis. Agora é tua vez.
Com base no mapa afetivo, faça algumas perguntas para si mesma ou si mesmo e liste alguns termos que podes utilizar neste exercício de pesquisa. Lembre que o buscador é um meio para que levantes informações iniciais da pauta e consigas definir, assim, um recorte. Com as informações em mãos, vais partir para entrevista, cruzamento de dados, checagem e demais tarefas. Fora a busca avançada, tu podes também utilizar o Google Acadêmico. É um buscador específico para encontrar teses, monografias, artigos científicos, entre outros. Essa é uma ferramenta muito útil para encontrar as pesquisas recentes, assim como possíveis pesquisadores e pesquisadoras que podem se transformar em fontes para as tuas reportagens e conteúdos. Podes fazer as buscas, como no Google, por termos, através do link www.scholar.google.com.br. Bom, vou deixar que tu te percas um pouco nessa pesquisa. Aliás, é isso mesmo. Pesquisa é também navegar por mares desconhecidos sem saber muito onde vai chegar. Então vai com calma. Faça a pesquisa em etapas ou um pouco a cada dia. O importante é ter um recorte de pauta sólido, com informações verificadas que o baseiem. Agora, vamos falar do nosso próximo assunto, a Lei de Acesso à Informação. Dados são informações que dão subsídio para qualificar um conteúdo jornalístico, pois permitem análises comparativas entre cenários diferentes e facilitam o monitoramento e controle social das contas públicas, por exemplo. Além disso, permitem que o público-alvo compreenda com mais nitidez algumas realidades sociais. O dado pode ser um número, como o orçamento, ou pode ser uma informação de texto, como a votação de uma vereadora ou vereador em determinado tema na Câmara Municipal. Ao reunir e organizar os mesmos dados em uma planilha, por exemplo, nós temos um banco de dados que também pode ser online ou até físico. Bom, existem várias formas de acessar o banco de dados. Uma das principais é pela Lei de Acesso à Informação, a LAI, que é a Lei 12.527, em vigor desde 2011. A lei estabelece que órgãos públicos, empresas e entidades precisam divulgar informações públicas que contêm. Por isso, existe o Portal da Transparência e as seções de Serviço de Informação ao Cidadão, o ESIC, nos sites relacionados à administração pública. Também dá para ter acesso aos dados indo até as repartições públicas, por telefone ou por carta. A lei também estabelece que qualquer cidadão ou cidadã pode solicitar informações que não estejam disponíveis para acesso. Para fazer um pedido de LAI, o cidadão deve usar a plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação, se for uma informação relacionada do governo federal, ou a seção ESIC no site da administração pública do seu município ou estado. O prazo para entregar as respostas é de 20 dias, que podem ser prorrogados por mais 10. Agora a gente sabe que nem sempre é dessa forma que funciona. Muitos órgãos não estão preparados para atender às demandas de solicitações de informação. Então, pode ser que a resposta chegue pela metade ou nem chegue. Por isso, quero te passar algumas dicas para quando fores fazer uma solicitação de informação pela LAI. Primeiro, se desrespeitarem o seu direito à informação, sempre volte para a lei. O que diz lá que pode? O que não pode? Os casos de negativa da informação, por exemplo, devem ser a exceção. Tu podes também recorrer às instâncias superiores para revisarem a decisão daquele órgão. É importante saber também que não é qualquer empresa ou entidade, por exemplo, que está obrigada a fornecer informações. As organizações que precisam cumprir a lei são entidades filantrópicas e ONGs, empresas privadas ou empresas públicas de economia mista, além de bancos públicos. Tu pode saber qual a classificação da organização jogando o nome dela no Google, por exemplo, como nos exercícios de pesquisas iniciais que já falamos. Da mesma forma, os órgãos do Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público Federal, Estadual e Municipal devem responder à lei. Teu pedido deve ser bem objetivo e específico. Aponte o local ou endereço, serviço, programa ou política relacionada à informação que tu estás pedindo. Não enrole e nem use uma linguagem difícil. Ajuda muito se tu fizeres uma lista. Exemplo:
Solicito boletins de ocorrência de estelionato registrado nas delegacias de Manaus entre 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. Os dados devem ser classificados por gênero, autor/vítima, idade, autor/vítima, local da ocorrência, data e hora da ocorrência. Daí tu já percebeste que antes de fazer um pedido pela LAI, é importante que já tenhas um conhecimento sobre onde está a informação que tu buscas. Isso pede que tua pesquisa inicial seja bem feita. Inclusive, vale pesquisar para saber quem detém a informação que estás buscando e qual departamento essa pessoa trabalha. Assim, já podes incluir no pedido que a solicitação seja direcionada a essa pessoa e departamento. Lembre-se de pedir para o órgão tarjar informações pessoais. E se o órgão não te der a informação que você precisa, alegando um trabalho adicional, ele deve justificar o porquê do trabalho e demonstrar na lei o que é considerado por ele trabalho adicional. E antes de ir embora, vou te passar alguns sites onde podes encontrar dados relacionados à pauta do clima. Tem o mapbiomas.org, o do Observatório do Clima, que é oc.eci.br. Tem também a possibilidade de buscar nos pedidos e respostas que já foram feitas à Controladoria Geral da União. Sempre que tu fazes um pedido, podes optar para que a resposta seja publicizada, assim a sociedade passa a ter acesso também. Anota aí: consultaesic.ogu.gov.br. Existe uma planilha organizada pela Escola de Dados com base de dados ambientais de todo o Brasil. A gente aqui da Enós criou um link encurtado para facilitar o acesso. Vai lá no bit.ly/dados ambientais no Brasil. Agora que já tens algumas boas metodologias de apuração para praticar, te apropria delas e exercita na tua realidade. Adapta se precisar. O importante é testar. Depois queremos saber se elas ajudaram na tua pauta. Use o fórum aqui na plataforma ou o WhatsApp para tirar dúvidas e compartilhar experiências. Um abraço. Tchau!